Meu genro arrancou as fotos das minhas mãos e começou a rasgá-las, uma por uma, na frente de toda a família. Velha ridícula! Ninguém quer ver essas fotos amareladas do seu passado patético. O som do papel se rasgando ecoava na sala enquanto meus netos me olhavam assustados. Eu segurava um pedaço de papel fotográfico na mão. O rosto do meu falecido marido ao meio. Destruído. Era Natal, 24 de dezembro. A mesa estava posta. O peru ainda estava quente. As luzes piscavam na árvore. E ali estava eu, aos 62 anos, sendo humilhada pelo homem que eu ajudei a colocar dentro daquela casa. Mas o que Ricardo não sabia naquele momento era que em 72 horas eu desapareceria da vida deles para sempre. E quando eles me procurassem, seria tarde demais. Tudo começou de forma tão inocente. Era véspera de Natal, e eu estava animada. Havia passado a tarde toda na cozinha, preparando a rabanada de que os meninos gostavam. Aquela com calda de chocolate que eu fazia todo ano. Meus netos Pedro e Lucas, de 9 e 7 anos, estavam brincando na sala, e eu ouvia suas risadas enquanto batia os ovos. Aquele som me enchia o coração de alegria. Afinal, nos últimos 5 anos, desde que meu marido Jorge morreu naquele acidente terrível na rodovia, viver para minha família havia se tornado meu único propósito. Quando cheguei na sala com a caixa de fotografias antigas, os meninos correram até mim. "Vovó, o que é isso?" Pedro perguntou curioso. "São fotos do meu casamento com seu avô." Respondi sentando no sofá e abrindo a caixa. "Vim mostrar para vocês como ele era bonito, como foi nosso dia especial." Os olhos deles brilharam. Lucas pulou no meu colo e Pedro se acomodou ao meu lado. Comecei a tirar as fotos com cuidado. Aqueles retratos amarelados de mais de 40 anos atrás, quando eu tinha apenas 21 anos e Jorge tinha 25. "Olha aqui, esse é o vovô no dia do nosso casamento." Mostrei a foto onde Jorge estava impecável com seu terno cinza. "E essa aqui sou eu com o vestido que a minha mãe costurou à mão." Meus dedos tremiam levemente segurando aquela memória. Era uma das poucas coisas que ainda me ligavam ao Jorge. Ao homem que eu amei por 36 anos antes de perdê-lo tão abruptamente. Foi quando Ricardo entrou na sala. Meu genro tinha 38 anos. Era empresário, dono de uma empresa de importação que ele sempre dizia estar bombando. Alto, cabelo gelado para trás, sempre vestindo roupas de marca. Desde que se casou com minha filha Mariana há 8 anos, Ricardo sempre teve uma certa antipatia por mim. Mas eu relevava. Afinal, Mariana parecia feliz. E os meninos eram saudáveis. Eu engolia qualquer desconforto por eles. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou com aquela voz que eu já conhecia bem. Aquele tom de irritação mal disfarçada. "Estou mostrando as fotos do meu casamento para os meninos, Ricardo." Respondi calmamente, tentando manter a paz como sempre fazia. Ele olhou para mim, depois para as fotos espalhadas no sofá, e algo em seus olhos mudou. Era desprezo, puro e cristalino desprezo. "Mariana!" Ele gritou chamando minha filha da cozinha. "Vem ver o que sua mãe está fazendo." Minha filha apareceu enxugando as mãos no avental, com aquela expressão preocupada que ela sempre tinha quando Ricardo alterava a voz. "O que foi?" Ela perguntou baixinho. Baixinho demais, como se tivesse medo. "Sua mãe está enchendo a cabeça dos meus filhos com essas fotos velhas, empoeiradas, de um passado que não interessa a ninguém." Senti meu estômago apertar. Os meninos se encolheram ao meu lado. "Ricardo, são apenas fotos do meu casamento." Tentei explicar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. "Os meninos pediram para ver." "Eu não pedi nada!" Ele rebateu, se aproximando. "Ninguém aqui quer saber da sua vida antiga, do seu marido morto, das suas memórias patéticas." Cada palavra era uma facada. Eu olhei para Mariana, esperando que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pedisse para ele parar.
Mas ela apenas ficou ali, paralisada, com os olhos fixos no chão. Ricardo deu mais 2 passos na minha direção e arrancou as fotos das minhas mãos. Ricardo, não! Consegui gritar, mas era tarde. Ele começou a rasgar. A primeira foto era do Jorge sorrindo debaixo de uma árvore. Rasgo. A segunda era de nós 2 cortando o bolo. Rasgo. A terceira era dos meus pais, já falecidos, abraçados conosco. Rasgo, rasgo, rasgo. Velha ridícula! Ele gritou, atirando os pedaços de papel no chão. Ninguém quer ver essas fotos amareladas do seu passado patético. Você sufoca esta família com sua presença. Vive de favor na nossa casa. Meu corpo inteiro tremeu. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. De favor? Na casa deles? Ricardo, eu ajudei a pagar esta casa. Consegui dizer, minha voz quebrando. Eu investi meu dinheiro para vocês conseguirem comprar. Ele riu. Uma risada cruel, sarcástica, que ecoou pela sala. Investi? Ele zombou. Você deu uma ajuda como qualquer mãe faria. Aquela casa é nossa, minha e da Mariana. Você não tem nada. É apenas uma velha sozinha que não tem para onde ir e que nós toleramos por pena. As lágrimas desceram quentes pelo meu rosto. Eu olhei novamente para minha filha. Mariana? Foi tudo o que consegui sussurrar. Diga alguma coisa, filha. Me defenda. Me proteja como eu sempre protegi você. Mas Mariana não disse nada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas também. Mas ela permaneceu em silêncio. Congelada, imóvel, como se fosse invisível. Se você não gosta de morar aqui, pode ir embora a qualquer momento. Ricardo continuou, cruzando os braços. Mas vou te dizer uma coisa. Você não tem para onde ir. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. Então pare de encher o saco com suas fotos velhas e aceite seu lugar nesta casa. Você está aqui porque eu permito. Peguei os pedaços rasgados de fotos do chão com as mãos tremendo. Os meninos estavam chorando silenciosamente. A ceia de Natal que eu tinha preparado com tanto carinho esfriava na mesa. E eu, Helena, viúva de 62 anos, que tinha aberto mão de tudo pela minha filha, estava ali, ajoelhada no chão, catando os restos do meu passado destruído. Naquela noite não jantei. Fui para o meu quartinho nos fundos da casa, aquele cômodo de 3 metros por 3 metros, que tinha sido meu lar nos últimos 5 anos, e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei ao redor. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma janela que dava para o muro da casa do vizinho. Era isso. Depois de 62 anos de vida, depois de ter construído uma família, uma casa, uma vida inteira com Jorge, era isso que me restava. Um quarto de empregada. Mas enquanto eu estava ali, sentada na cama, com os pedaços de fotos espalhados ao meu redor, tentando juntar o que ainda dava para salvar, algo dentro de mim se quebrou. Não, não se quebrou. Se transformou. Uma raiva fria, calculada, começou a queimar no meu peito. Ricardo tinha razão em uma coisa. Eu não tinha nada. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. O que ele não sabia era que nos próximos dias eu descobriria exatamente o quanto eu tinha. E seria muito mais do que ele jamais imaginou. Na manhã seguinte, Natal, ninguém bateu na minha porta. Ninguém me chamou para o café da manhã. Ouvi risadas na sala, as vozes dos meninos abrindo presentes. Uma parte de mim quis abrir aquela porta e ir até lá, fingir que nada tinha acontecido, seguir em frente como sempre fiz. Mas outra parte de mim, uma parte nova que estava nascendo, me disse para ficar ali, para planejar, para pensar. Peguei meu celular velho e comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha amiga Sônia, que morava em Florianópolis e que eu não via há 3 anos. Sônia, sou eu, Helena. Desculpa ligar no Natal, mas eu preciso de ajuda. Contei a ela tudo o que tinha acontecido. Sônia ficou horrorizada. Helena,
Você não pode continuar vivendo assim. Vem pra cá, fica comigo uns dias. Vamos pensar no que fazer. Mas eu não queria apenas sair. Eu precisava entender minha situação financeira primeiro. Liguei para o banco. Bom dia, aqui é Helena Mendes da Silva. Gostaria de saber o saldo da minha conta corrente e se há algum investimento ou aplicação em meu nome. Esperei alguns minutos enquanto o atendente verificava. Senhora Helena, sua conta corrente tem um saldo de R$ 3.200. Quanto a investimentos, não vejo nada vinculado a esta conta. Mas a senhora tem algum documento antigo de aplicações? Às vezes, contas antigas não aparecem vinculadas. Documentos antigos. Aquilo acendeu uma lâmpada na minha mente. Quando Jorge morreu há 5 anos, tinha sido tudo tão caótico. O acidente, o funeral, a dor insuportável. Eu tinha guardado uma caixa com documentos dele sem nem olhar direito. Onde estava aquela caixa? Levantei e comecei a revirar meu minúsculo armário. No canto, embaixo de cobertores velhos, encontrei uma caixa de sapatos que eu não abria há 5 anos. Dentro, havia documentos, fotos antigas, cartões que Jorge tinha me dado. E lá no fundo, um envelope pardo e grosso com o logotipo de uma empresa de contabilidade. Abri com as mãos tremendo. Dentro, havia extratos de investimentos. Meus olhos percorreram os números, sem acreditar. Jorge tinha aplicações em fundos de investimento, ações, títulos do Tesouro. A última atualização era de 3 meses antes de sua morte. Total aplicado: R$ 1.200.000. 5 anos atrás. Meu coração disparou. R$ 1.200.000? Como Jorge tinha conseguido guardar tudo isso sem eu saber? Olhei mais atentamente os documentos. Eram investimentos que ele fazia mensalmente. Pequenos valores ao longo de 30 anos trabalhando como gerente de uma empresa de logística. Ele nunca tinha me contado. Provavelmente queria fazer surpresa ou guardar para nossa aposentadoria juntos. Aposentadoria que nunca chegou para ele. Se aquele dinheiro estava aplicado há 5 anos, com juros compostos, correção, valorizações, quanto seria agora? Minha cabeça girava. Peguei o telefone novamente e liguei para a empresa de contabilidade que estava no envelope. Bom dia, meu nome é Helena Mendes da Silva. Meu marido, Jorge da Silva, faleceu há 5 anos e deixou investimentos com vocês. Eu gostaria de saber a situação atual. A atendente me passou para um contador. Senhora Helena, sim, temos registro dos investimentos do Sr. Jorge. Aguarde que vou verificar a atualização monetária. Esperei o que pareceram horas, mas foram apenas 5 minutos. Senhora, com correções e rendimentos, o patrimônio atual está avaliado em R$ 2.800.000. Quase deixei o telefone cair. R$ 2.800.000. Eu tinha R$ 2.800.000 e não sabia. Durante 5 anos vivi naquele quartinho apertado, trabalhando como costureira para pagar pequenos luxos para meus netos, enquanto tinha quase R$ 3 milhões parados numa conta que eu nem sabia que existia. Para sacar ou movimentar esse valor, o que preciso fazer? Perguntei, minha voz saindo estranhamente firme. A senhora precisa trazer os documentos de inventário e seu RG. Como única herdeira, o processo deve ser simples. Podemos agendar uma reunião? Agendei para o dia 27 de dezembro, dali a 2 dias. Quando desliguei o telefone, olhei para o teto do meu quartinho e comecei a rir. Não uma risada alegre. Uma risada de quem acabou de perceber que as cartas do jogo mudaram completamente. Ricardo tinha me chamado de velha sem nada. Tinha dito que eu vivia de favor, que dependia da caridade deles. E o tempo todo, eu tinha quase R$ 3 milhões esquecidos. Mas não era só isso. Havia outra coisa que Ricardo não sabia. Algo que eu mesma tinha esquecido nesses 5 anos de névoa de dor e submissão. Peguei outra pasta de documentos. Dessa vez, a escritura da casa onde estávamos. A mansão de 4 quartos no Jardim Europa, em São Paulo,
que valia facilmente 3 milhões de reais no mercado atual. Quando Mariana e Ricardo estavam comprando a casa, 8 anos atrás, eles não tinham entrada suficiente. Eu vendi minha casa no interior, em Campinas, onde Jorge e eu tínhamos vivido por 35 anos. Vendi por 550 mil reais e dei todo aquele dinheiro para minha filha. Mas na época, o gerente do banco tinha sugerido algo. Dona Helena, a senhora está dando um valor significativo. Por segurança, sugiro que coloque seu nome na escritura como coproprietária proporcional ao valor investido. Isso protege seu patrimônio. Eu tinha concordado. Mariana também tinha concordado, grata pela ajuda. Ricardo tinha revirado os olhos, mas assinou os papéis. Passei os dedos pela escritura. Ali estava Helena Mendes da Silva, proprietária de 27,5% do imóvel. Não era metade, mas era mais de um quarto daquela mansão. Aquela casa que Ricardo dizia ser dele. Aquela casa onde ele me humilhou. Aquela casa tinha meu nome, meu dinheiro, meu suor. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Nos últimos 5 anos eu tinha sido uma sombra. Uma vovó submissa que aceitava tudo calada. Mas a Helena que Jorge tinha amado. A Helena que tinha criado uma filha sozinha quando Jorge viajava a trabalho. A Helena que tinha gerenciado a casa, o dinheiro, as contas por décadas. Essa Helena estava acordando. Peguei outro documento. Um papel que eu tinha assinado há 3 anos, sem pensar muito. Ricardo tinha me pedido para ser avalista de uma linha de crédito empresarial. É só uma formalidade, Helena. Preciso de mais um nome no contrato do banco para aumentar meu limite de crédito. A empresa está ótima. É só burocracia. Eu tinha assinado, como sempre fiz quando minha filha me pedia algo. Olhei atentamente o contrato. Eu era avalista de uma linha de crédito de 500 mil reais. Mas havia uma cláusula. O avalista poderia se retirar do contrato mediante notificação de 30 dias ao banco, caso em que o devedor principal precisaria apresentar novo avalista ou quitar o saldo devedor imediatamente. O saldo devedor atual, de acordo com o extrato anexo ao contrato, era de 380 mil reais. Um plano começou a se formar na minha cabeça. Lento, meticuloso, perfeito. Eu não ia apenas sair daquela casa. Eu ia sair recuperando tudo o que era meu. E Ricardo ia aprender uma lição que ele jamais esqueceria. No dia 26 de dezembro, saí cedo de casa. Disse que ia visitar uma amiga. Ninguém pareceu se importar. Fui direto a um escritório de advocacia que Sônia tinha recomendado. Doutora Fernanda Almeida, especialista em direito de família e patrimonial. O escritório ficava em Pinheiros, num prédio elegante. Doutora Fernanda tinha por volta de 45 anos, cabelos curtos, terninho cinza, um olhar afiado que transmitia inteligência e determinação. Sentei em frente a ela e despejei toda a história. O casamento da filha, o dinheiro que eu investi, os 5 anos vivendo naquele quartinho, a humilhação do Natal, as fotos rasgadas, o silêncio da minha filha. Quando terminei, coloquei todos os documentos sobre a mesa dela. A escritura da casa, o contrato de avalista, os extratos dos investimentos de Jorge. Ela examinou cada papel com atenção, fazendo anotações. Quando terminou, olhou para mim e sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de uma guerreira que acabou de encontrar todas as armas que precisava. Dona Helena, ela disse, sua voz firme e confiante. A senhora não é uma velha sem nada, como seu genro disse. A senhora é uma mulher com quase 3 milhões de reais em investimentos líquidos, mais uma participação significativa em um imóvel de alto valor, mais poder de destruir financeiramente um homem que a subestimou. E eu vou ajudá-la a usar cada um desses recursos. Doutora Fernanda pegou um bloco e começou a desenhar um plano de ação. Primeiro, vamos oficializar o inventário dos bens do seu marido
e transferir formalmente esses R$ 2.800.000 para sua conta. Segundo, vamos notificar o banco da sua retirada como avalista do seu genro, o que vai forçá-lo a apresentar novo avalista ou pagar R$ 380.000 imediatamente. Terceiro, vamos acionar judicialmente sua cota-parte no imóvel. Acionar judicialmente? Perguntei sem entender completamente. Sim, ela explicou. A senhora tem duas opções. Pode pedir a venda judicial do imóvel para receber sua parte proporcional em dinheiro, ou pode pedir o reconhecimento formal de sua propriedade e exigir que eles a indenizem pelo uso exclusivo da sua parcela todos esses anos. Considerando a valorização imobiliária, sua parte hoje vale aproximadamente R$ 825.000. R$ 825.000. Eu tinha investido 550 mil. Em 8 anos, minha parte tinha valorizado R$ 275.000. Mas se a casa for vendida, minha filha e meus netos vão perder o lar deles. Falei, sentindo uma pontada de dor. Doutora Fernanda me olhou seriamente. Dona Helena, sua filha ficou em silêncio quando o marido a humilhou. Ela escolheu o lado dela. Agora a senhora precisa escolher o seu. Ela tinha razão. Durante 5 anos eu tinha escolhido o lado deles. Sempre deles. Nunca o meu. Tinha aberto mão da minha casa, do meu conforto, da minha dignidade. E o que recebi em troca? Ser chamada de velha ridícula e ter as fotos do meu falecido marido rasgadas na minha frente. O que preciso fazer? Perguntei. E dessa vez minha voz não tremeu. Primeiro, assine essa procuração para eu representá-la em todos os atos. Segundo, vá para casa e não diga absolutamente nada. Haja como sempre agiu, silenciosa, submissa, invisível. Em 1 semana vamos soltar todas as bombas de uma vez. E quando eles perceberem o que aconteceu, será tarde demais para reverter. Assinei a procuração ali mesmo. Doutora Fernanda me cobrou honorários de R$ 50.000, mais uma porcentagem do que fosse recuperado. Aceitei sem pestanejar. Pela primeira vez em 5 anos, estava investindo em mim mesma. Saí daquele escritório me sentindo diferente, mais leve, mais forte, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Voltei para casa por volta das 5 da tarde. Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia, e fui direto para meu quarto. Mariana apareceu na porta uns minutos depois. Mãe, onde você estava? Sua voz era baixa, quase envergonhada. Visitei uma amiga. Respondi sem olhar para ela. Havia um silêncio pesado entre nós. Mãe, sobre ontem. O Ricardo estava estressado com o trabalho. Ele não queria dizer aquelas coisas. Olhei para minha filha. Minha única filha. A menina que eu carreguei no colo, que embalei quando teve febre, que ensinei a ler, que segurei a mão no primeiro dia de aula. A mulher que ficou em silêncio, enquanto o marido me destruía. Ele rasgou as fotos do seu pai, Mariana. Falei calmamente. As únicas fotos que eu ainda tinha do nosso casamento. E você não disse nada. Eu sei, mãe, eu sei. Ela começou a chorar. Mas é difícil. O Ricardo fica tão bravo quando é contrariado. A empresa dele não está indo bem. Ele está sob muita pressão. Eu não queria piorar. Minha filha estava me dando desculpas para o comportamento abusivo do marido dela. E de repente entendi. Mariana estava presa. Presa num casamento onde ela tinha medo de falar. Mas ao invés de buscar ajuda, ela tinha jogado outra mulher, sua própria mãe, debaixo do ônibus para salvar a si mesma. Mariana, qual é a situação financeira real de vocês? Perguntei diretamente. Ela ficou pálida. Por que está perguntando isso? Só responda. Ela hesitou. Depois sentou na beirada da minha cama. A empresa do Ricardo está com dificuldades. Ele perdeu 2 grandes contratos nos últimos 6 meses. Temos dívidas no cartão de crédito. Muitas dívidas. Quantas? Insisti.
240 mil reais. Ela sussurrou envergonhada. Mas o Ricardo vai conseguir novos contratos. Ele sempre consegue. É só uma fase ruim. Eu não disse nada. 240 mil reais em dívidas de cartão. E eles viviam naquela mansão, com 2 carros importados na garagem, fazendo viagens para Orlando todo ano, vivendo de aparências enquanto afundavam. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Mariana continuou, evitando meu olhar. O Ricardo precisa de mais uma assinatura num aval. Precisa renovar a linha de crédito empresarial. Você poderia assinar? É rapidinho, só uma formalidade. Então era isso. Ela não tinha vindo se desculpar. Tinha vindo pedir mais um favor. Mais uma assinatura. Mais um pedaço da minha segurança financeira entregue de bandeja para o homem que me humilhou. Não, respondi simplesmente. Mariana arregalou os olhos. Como assim não? Não, Mariana. Eu não vou assinar. Não vou ser avalista de mais nada. Mas, mãe, é importante. A empresa precisa. Sua voz estava subindo, entrando em pânico. E eu precisava que minha filha me defendesse ontem. Mas você não fez. Então agora eu vou começar a dizer não. Mariana saiu do meu quarto batendo a porta. Ouvi ela discutindo com o Ricardo na sala. A voz dele se elevando. Sua mãe é uma egoísta. Depois de tudo o que fazemos por ela. Fechei os olhos e respirei fundo. Em alguns dias, ele descobriria o significado real da palavra egoísta. Nos dias seguintes, agi exatamente como doutora Fernanda havia instruído. Fui invisível. Fiz comida, limpei meu quarto, brinquei com os meninos quando o Ricardo não estava por perto. Sorri. Abaixei a cabeça. Agi como a velha Helena, aquela que eles conheciam. Mas por dentro, as engrenagens estavam girando. No dia 28 de dezembro, doutora Fernanda me ligou. Dona Helena, o inventário foi aprovado. Os 2.800.000 reais foram transferidos para sua nova conta bancária. Além disso, notifiquei formalmente o banco sobre sua retirada como avalista. Eles têm 30 dias para apresentar novo avalista ou quitar a dívida. E entramos com a ação de dissolução de copropriedade do imóvel. O oficial de justiça vai entregar a notificação amanhã. 30 dias. Em 30 dias, Ricardo precisaria pagar 380 mil reais ou perder sua linha de crédito. A mesma linha de crédito que ele provavelmente estava usando para tentar salvar a empresa em dificuldades. E a casa, aquela mansão, onde ele reinava como senhor absoluto, agora estava em disputa judicial. Ele teria que me pagar minha parte, ou vender tudo. Na manhã de 29 de dezembro, ouvi a campainha tocar. Alguém atendeu. Depois, ouvi Ricardo gritando. O que é isso? Ação judicial! Helena! Ele veio até meu quarto como uma tempestade, segurando papéis. O que diabos é isso? Olhei para os documentos em sua mão. A notificação da ação de dissolução de copropriedade. É uma ação judicial. Respondi calmamente. Estou reivindicando minha parte da casa. Seu rosto ficou vermelho. Sua parte? Que parte? Você deu aquele dinheiro de presente para sua filha? Não. Corrigi pegando a escritura da minha gaveta e mostrando a ele. Eu investi na casa e meu nome está na escritura. Tenho 27,5% deste imóvel. Quero minha parte de volta. Ricardo arrancou a escritura da minha mão, lendo freneticamente. Quando viu seu próprio nome e assinatura nos documentos originais de 8 anos atrás, reconhecendo minha copropriedade, ficou pálido. Você não pode fazer isso. Ele disse, mas sua voz estava menos firme. A gente vive aqui. Onde vamos morar? O mesmo lugar onde vocês esperavam que eu fosse, se me expulsassem. Respondi, minha voz gelada. Isso era problema meu quando vocês me humilharam? Quando você rasgou as fotos do meu marido morto? Quando me chamou de velha ridícula? Ricardo abriu e fechou a boca, sem palavras. Mariana apareceu na porta, pálida como um fantasma. Mãe, o que você está fazendo? Estou me protegendo, filha. Algo que você deveria ter feito por mim.
Peguei uma mala que já estava arrumada embaixo da cama. Tinha preparado durante a noite. Roupas, documentos, objetos pessoais, os pedaços das fotos que consegui colar. Vou ficar na casa de uma amiga enquanto o processo corre. Minha advogada vai entrar em contato com vocês. Advogada? Ricardo estava entrando em pânico. Você contratou uma advogada? Com que dinheiro? Sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Com meu dinheiro, Ricardo. Com os 2.800.000 reais que meu falecido marido deixou em investimentos e que eu acabei de transferir para minha conta. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ricardo me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. 2 milhões? Ele repetiu, sua voz um sussurro. Você tem 2.800.000 reais? Tinha, corrigi. Tenho. E eles estão seguros numa conta onde só eu tenho acesso. Mariana começou a chorar. Mãe, por que você nunca contou? Por que viveu naquele quartinho se tinha todo esse dinheiro? Porque eu não sabia, respondi honestamente. Eu só descobri depois que você ficou em silêncio, enquanto seu marido me destruía. Foi quando comecei a procurar recursos para reconstruir minha vida. E descobri que eu tinha muito mais do que imaginava. Ricardo recuperou a voz, mas agora estava diferente. Calculista. Manipulador. Helena, podemos conversar sobre isso. Foi tudo um mal-entendido. Eu estava estressado no Natal. Não queria dizer aquelas coisas. Ah, agora não queria? Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. Pois saiba de uma coisa, Ricardo. Você também vai receber uma notificação do banco nos próximos dias. Retirei minha assinatura como sua avalista. Você tem 30 dias para pagar 380.000 reais ou apresentar novo avalista. O rosto dele perdeu toda a cor. Você fez o quê? Retirei minha assinatura. Afinal, como você mesmo disse, eu sou apenas uma velha que vive de favor. Por que eu seria avalista de alguém que me trata assim? Helena, você não pode fazer isso. Ele estava desesperado agora. A empresa está numa fase delicada. Se eu perder essa linha de crédito, vou falir. Deveria ter pensado nisso antes de rasgar as fotos do meu marido. Passei por ele em direção à porta. Meus netos estavam no corredor, Pedro e Lucas, olhando assustados. Ajoelhei na frente deles. Vovó vai embora por um tempo, meus amores. Mas eu amo muito vocês. Nunca esqueçam disso. Beijei suas testas e saí pela porta principal. Pela primeira vez em 5 anos, saí pela porta da frente, não pela dos fundos. Sônia me buscou em seu carro. Colocamos minha mala no porta-malas e partimos. Olhei pela janela enquanto nos afastávamos. Mariana estava na porta, chorando. Ricardo estava ao telefone, provavelmente já ligando para bancos, advogados, tentando conter o incêndio que estava começando. Como você está se sentindo? Sônia perguntou enquanto dirigia. Pensei por um momento. Livre, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em 5 anos, eu me sentia livre. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Doutora Fernanda trabalhava incansavelmente no meu caso. A ação de dissolução de copropriedade estava avançando. Um perito foi designado para avaliar a casa. O laudo chegou. 3 milhões de reais. Minha parte, 825.000 reais. O banco notificou Ricardo sobre a necessidade de novo avalista. Ele tentou conseguir por 2 semanas, mas sua empresa realmente estava em dificuldades. Ninguém queria assinar. No 30º dia, o banco executou a garantia. Ricardo teve que vender um dos carros importados e pegar empréstimos de agiotagem para cobrir parte da dívida. Mesmo assim, sua linha de crédito foi cancelada. Sem crédito, a empresa dele entrou em colapso. Ele perdeu mais 3 contratos porque não conseguia comprar mercadorias para revender. Em 45 dias, a empresa faliu. Ricardo entrou com pedido de recuperação judicial, mas era tarde demais.
Meu telefone tocava dezenas de vezes por dia. Mariana ligava, chorando, implorando. Mãe, por favor, pare com isso. O Ricardo está desesperado. A gente vai perder tudo. Vocês já perderam, filha. Eu respondia calmamente. Perderam quando escolheram me tratar como lixo. Ricardo ligava também, alternando entre raiva e súplicas. Helena, eu vou te denunciar. Isso é armação. Denuncie, eu dizia. Todos os documentos são legais. Eu apenas estou reivindicando o que é meu por direito. Em 60 dias, a juíza deu sentença na ação de dissolução de copropriedade. A casa deveria ser vendida e o valor dividido proporcionalmente. Ricardo e Mariana tinham 90 dias para encontrar um comprador, ou a casa iria a leilão. Tentaram vender por 3 milhões. Depois por 2.800.000. O tempo passou e não apareceu comprador, pagando à vista o que eles precisavam. A casa foi a leilão, arrematada por 2.400.000 por um investidor. Minha parte, 660.000. Não eram os 825.000 da avaliação original, mas era substancialmente mais do que os 550.000 que eu tinha investido. Sobrou para Ricardo e Mariana, depois de pagar dívidas, comissões e honorários advocatícios, cerca de 900.000. Com isso, eles compraram um apartamento pequeno de 2 quartos num bairro mais simples. Durante todo esse processo, continuei morando com Sônia em Florianópolis. E foi ali, olhando para o mar todas as manhãs, que percebi algo. Eu não queria voltar para São Paulo. Não queria voltar para perto daquela vida. Queria recomeçar de verdade. Com meus 2.800.000 de herança, mais 660.000 da venda da casa. Eu tinha 3.460.000. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Decidi investir com sabedoria. Comprei um apartamento lindo de frente para o mar, em Florianópolis. 3 quartos, sacada enorme, vista espetacular. Custou 800.000. Mobilei com gosto, gastando mais 50.000. Investi 2 milhões em aplicações conservadoras que me rendiam cerca de 15.000 por mês. Com o restante, 600.000, criei um fundo de emergência e comecei a viver. Comecei a fazer coisas que sempre quis. Aulas de pintura, aulas de italiano. Viajei para Portugal sozinha. Visitei as terras onde meus avós nasceram. Fui para a Argentina, para o Chile. Conheci pessoas novas, fiz amigas. Aos 63 anos, estava redescobrindo quem era Helena. Não a mãe de Mariana, não a esposa de Jorge, mas Helena. 6 meses depois de sair daquela casa, recebi uma ligação. Era Pedro, meu neto. Vovó, posso ir passar as férias com você? Meu coração quase explodiu de alegria. Claro, meu amor. Quando? A mamãe disse que pode ser mês que vem. Ela pediu para dizer que sente muito. Pedro veio passar 15 dias comigo. Foi mágico. Levei ele à praia. Ensinei ele a fazer castelos de areia. Compramos pipas e empinamos na beira-mar. À noite fazíamos pipoca e assistíamos filmes. Ele me contou que Ricardo estava trabalhando como gerente em outra empresa. Emprego normal, salário fixo. Que Mariana tinha voltado a trabalhar como professora. Que eles estavam mais felizes agora, mesmo sendo mais pobres. A mamãe chora muito por você, Pedro disse uma noite. Ela diz que errou muito. Abracei meu neto. Um dia, quando você crescer, vai entender que às vezes a gente precisa se afastar das pessoas que amamos para proteger a gente mesmo. Eu amo sua mãe. Sempre vou amar. Mas eu não posso voltar a viver do jeito que vivia. Quando as férias de Pedro terminaram, o levei de volta a São Paulo pessoalmente. Mariana me esperava no aeroporto. Quando nos vimos, ela correu e me abraçou, chorando descontroladamente. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu fui covarde. Eu te abandonei quando você mais precisou de mim.
Abracei minha filha. Mariana, eu te perdoo, mas perdoar não significa esquecer ou voltar a como era. Você fez suas escolhas. Agora tem que viver com elas. Eu sei, ela soluçou. Mas posso pelo menos ter minha mãe de volta, mesmo que de longe? Estabelecemos uma nova relação. Conversas por telefone 1 vez por semana. Os meninos iam me visitar a cada 2 ou 3 meses. Eu visitava São Paulo no Natal, mas ficava num hotel, não na casa deles. Ricardo nunca mais dirigiu a palavra a mim diretamente. Quando precisávamos estar no mesmo ambiente por causa dos meninos, ele ficava em silêncio, olhos baixos. A raiva dele tinha se transformado em vergonha. 1 ano e meio depois do Natal em que tudo mudou, estava sentada na sacada do meu apartamento tomando vinho e olhando o pôr do sol sobre o mar. Sônia estava sentada ao meu lado. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de não ter descoberto sobre o dinheiro antes. Mas não me arrependo de ter usado ele para me libertar. Durante 5 anos eu vivi como prisioneira numa casa que eu mesma ajudei a comprar. Fui tratada como peso morto, como fardo. Um homem que eu sustentei financeiramente me chamou de velha ridícula e rasgou as únicas fotos que eu tinha do amor da minha vida. E minha filha, minha própria filha, ficou em silêncio. Sônia pegou minha mão. Você fez o que precisava fazer. Sim, concordei. E sabe o que é engraçado? Ricardo dizia que eu não tinha nada, que eu era apenas uma velha dependente. E durante 5 anos, eu acreditei nisso. Acreditei que não tinha valor, que não tinha recursos, que não tinha escolhas. Mas quando fui forçada a procurar, descobri que tinha 3 milhões de reais. Tinha uma propriedade, tinha direitos legais, tinha poder. A vingança foi doce? Sônia perguntou. Balancei a cabeça. Não foi vingança, foi justiça. Eu só recuperei o que sempre foi meu. O dinheiro que Jorge guardou para mim, a casa que eu ajudei a comprar, a dignidade que me tiraram. Não destruí Ricardo por prazer. Apenas parei de sustentar um homem que me odiava. Olhei para o horizonte onde o sol tocava o oceano, pintando tudo de laranja e dourado. A verdadeira vitória não foi ver Ricardo falir. Foi me ver livre. Foi acordar todas as manhãs neste apartamento, ouvindo as ondas, sem ter que abaixar a cabeça para ninguém. Foi viajar sozinha pela primeira vez na vida. Foi descobrir que eu não preciso ser mãe, esposa ou avó para ter valor. Eu tenho valor porque sou Helena. Hoje, 3 anos depois daquele Natal fatídico, vivo minha melhor vida. Tenho 65 anos. Meu cabelo está grisalho e não me importo. Uso roupas coloridas, não mais aqueles tons apagados que eu usava antes. Acordo quando quero. Pinto aquarelas horríveis que me fazem rir. Fiz amigas maravilhosas aqui em Florianópolis. Mulheres da minha idade que também estão redescobrindo a vida. Pedro e Lucas vêm me visitar a cada 3 meses. Pagamos sorvete na praia. Construímos castelos de areia. Contamos estrelas à noite. Eles me contam sobre a escola, sobre futebol, sobre seus sonhos. Eu escuto, de verdade escuto, algo que não conseguia fazer quando estava sufocada por mágoa. Mariana e eu conversamos pelo telefone toda semana. Nossa relação ainda está em reconstrução. Ainda é frágil. Mas existe. Ela me contou que entrou em terapia, que percebeu que tinha ficado numa relação abusiva emocionalmente e que não teve coragem de proteger nem a si mesma nem a mim. Está trabalhando nisso. Ricardo também está em terapia, segundo ela. Aprendeu da maneira mais difícil que palavras têm consequências. Às vezes, quando estou sozinha à noite, olho para as fotos que consegui colar. O rosto de Jorge está rachado, marcado pelas dobras onde foi rasgado, mas ainda está lá. Ainda está sorrindo para mim naquele dia há mais de 40 anos. E eu sussurro para a tia Foto. Obrigada, meu amor.
Obrigada por ter guardado aquele dinheiro. Você me salvou mesmo depois de partir. A lição que aprendi e que quero compartilhar com qualquer mulher que esteja ouvindo minha história é esta: nunca, nunca mesmo deixe alguém definir seu valor. Eu passei 5 anos acreditando que era um fardo, que não tinha nada, que dependia da caridade de pessoas que me desprezavam. Mas a verdade era completamente diferente. Eu tinha recursos, tinha direitos, tinha poder. Só precisei ser empurrada até o limite para descobrir. Se você está numa situação onde é desvalorizada, humilhada, onde sacrificou tudo e recebe apenas desprezo em troca, saiba, você tem mais poder do que imagina. Procure seus documentos, conheça seus direitos, fale com um advogado. Não aceite migalhas de respeito de pessoas que deveriam te honrar. Meu filho queria que eu desaparecesse. Bem, tecnicamente meu genro. Mas para ele eu era invisível, como se não existisse. Dei exatamente o que ele pediu. Desapareci. Mas no processo de desaparecer da vida deles, apareci para mim mesma. Encontrei a Helena que tinha se perdido em décadas de colocar todos os outros em primeiro lugar. Hoje, quando olho no espelho, vejo rugas, vejo cabelos brancos, vejo uma mulher de 65 anos. Mas também vejo algo que não via há muito tempo. Vejo uma mulher livre, uma mulher forte, uma mulher que sabe seu valor. E isso não tem preço. Ricardo me chamou de velha ridícula. Mas sabe o que é realmente ridículo? É achar que uma mulher que criou uma família, que construiu uma vida, que sobreviveu à perda do amor de sua vida, que sustentou financeiramente as pessoas que amava, é fraca só porque é gentil. A gentileza não é fraqueza. O sacrifício não é obrigação. E o silêncio? O silêncio pode ser a maior arma de todas quando você está planejando sua libertação. A maior vingança, descobri, não é destruir quem te machucou. É reconstruir você mesma tão completamente, tão magnificamente, que eles ficam olhando de longe, percebendo tarde demais o que perderam. Ricardo perdeu uma avalista que salvava sua empresa. Mariana perdeu uma mãe que fazia tudo por ela. Os meninos quase perderam uma avó que os adorava. Mas eu não perdi nada. Ganhei tudo. Ganhei minha liberdade, minha dignidade, meu dinheiro, minha paz. E isso, minha amiga que está me ouvindo agora, isso vale mais do que qualquer mansão, qualquer carro importado, qualquer aprovação de gente que não te merece. Então, se você está passando por algo parecido, se está sendo diminuída, desvalorizada, tratada como se não tivesse importância, lembre-se da minha história. Lembre-se que a mulher que parece não ter nada pode, na verdade, ter tudo. E quando ela descobrir seu próprio poder, quando ela finalmente disser, chega, não há nada que possa detê-la. Ricardo queria uma velha quieta e submissa. Acabou criando uma mulher livre e empoderada. E essa foi a sua maior derrota. Hoje, enquanto o sol se põe sobre o oceano e eu tomo meu vinho na sacada do meu apartamento pago, com meus investimentos rendendo mais dinheiro do que eu preciso para viver confortavelmente, com meus netos chegando na próxima semana para mais uma visita, com viagens marcadas para a Europa no próximo mês, eu sorrio. Sorrio porque finalmente entendi. A melhor vingança não é fazer os outros sofrerem. É viver tão bem, tão plenamente, tão completamente, que eles percebam que você nunca precisou deles. Eles é que precisavam de você. E quando perderam você, perderam tudo que te tornava valiosa para eles. Mas você descobriu que sempre foi valiosa por si mesma. Às vezes precisa ser Natal. Precisa ter suas fotos mais preciosas rasgadas. Precisa ser chamada de velha ridícula na frente de toda a família. Precisa tocar no fundo do poço para encontrar a força de impulsionar-se para cima. E quando você finalmente sobe,
quando finalmente emerge daquela escuridão, você não volta a ser quem era. Você se torna quem sempre deveria ter sido. E essa pessoa, essa versão livre e poderosa de você, essa é quem vai viver o resto da sua vida. Não a versão diminuída que eles queriam que você fosse. Agora, se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração, se ela te fez pensar sobre sua própria vida e suas próprias escolhas, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela. Porque nele há uma história de traição, vingança e reviravolta que você não vai querer perder. Uma história de outra mulher que todos achavam fraca, mas que se revelou mais forte do que qualquer um imaginava. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais poderosa do que pensa.